Olá, eu quero saudar a todos vocês que estão acessando o nosso canal, tanto os membros da nossa igreja, da IBASP, como talvez visitantes que estão vindo conhecer o nosso conteúdo aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Esta aula faz parte de um módulo que nós estamos dando na nossa Escola Bíblica Discipuladora, que se chama Saúde Emocional e Espiritualidade. Nós já vimos durante várias semanas algumas aulas muito interessantes com médicos da nossa igreja que trataram sobre o assunto de saúde emocional no aspecto científico, médico e também espiritual. Nós tivemos a oportunidade de ver temas como o medo, a depressão, a ansiedade, a questão da pandemia, da saúde mental para a infância, também a solidão dos idosos. Se você não teve ainda oportunidade para assistir a essas aulas, entre no nosso canal e assista, que eu tenho certeza que vale a pena. E hoje eu gostaria de dar uma continuidade, então, ao tema que nós vamos estar tratando dentro de saúde emocional. Meu nome é Lilita, eu sou pedagoga e hoje eu gostaria de falar para vocês sobre este tema: eu quero ser feliz. Então nós queremos tratar um pouco sobre o conceito da felicidade no nosso contexto atual pós-moderno e também na área da teologia, o que nós temos escutado dentro das igrejas, nas músicas, qual é o conceito que hoje tanto a sociedade como também as igrejas possuem a respeito da felicidade, desse bem-estar, dessa saúde emocional que tanto falamos. E nós queremos também ver sobre o aspecto bíblico, se tudo aquilo que realmente nós cremos ou esperamos ou é dito aí fora é realmente aquilo que a Bíblia fala a respeito da felicidade. Muito bem, nós estamos então falando sobre a saúde emocional e nós estamos no período ainda da pandemia, né? Desde março, nós estamos aqui nesta aula em outubro de 2020 e nós passamos praticamente todo esse ano confinados, em isolamento, sem podermos ter contato com pessoas. Vimos pelos noticiários tantas pessoas adoecendo, falecendo, quer seja no Brasil, quer seja no mundo. Mas, na verdade, o que foi notado, principalmente pelos médicos, nós pudemos verificar isso nas aulas que foram dadas, é que as pessoas não apenas ficaram doentes fisicamente, mas também emocionalmente. Se nós olharmos ali nas pesquisas feitas, né, pela Organização Social na área de saúde, nós vemos que houve um grande aumento no índice de depressão, de ansiedade, de crises de pânico e principalmente também na área até de suicídios. Infelizmente, nós vemos que a população do mundo não ficou apenas doente fisicamente, mas também emocionalmente. E é interessante que quando a gente para observar, quando você lê ali na Organização Mundial de Saúde a sua declaração a respeito do que é saúde, o que se espera para se dizer que uma pessoa tem saúde, nós vemos que a Organização Mundial da Saúde definiu saúde ali já em 1946, saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou de enfermidade. Se nós formos pensar sobre esse aspecto, nós podemos ver que a saúde do mundo hoje está numa fase muito difícil. Talvez houve pessoas que ficaram dentro das suas casas, ficaram em isolamento, não tiveram contato com o vírus da Covid-19, mas da mesma forma adoeceram. Adoeceram com ansiedade, com depressão, com tristeza, dificuldades financeiras, isolamento da família. Então nós vemos que a questão da saúde não envolve apenas a questão de termos ficado ou não
doentes com um vírus ou alguma outra doença, mas também envolve a nossa saúde emocional, a nossa saúde social. E isso tem muito a ver com tudo aquilo que nós vimos na nossa primeira aula com a doutora Elke, falando como Deus nos criou de uma forma integral. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Não adianta nada termos uma saúde física se as nossas emoções, se o nosso espírito estão enfermos. Deus nos fez de uma forma completa e Ele nos criou também de uma forma completa para termos uma saúde de uma forma integral. Mas infelizmente o que nós vemos é que com o passar do tempo, as pessoas foram adoecendo, talvez pelo seu conceito do que é ser saudável, do que é ser feliz. Aquilo que em 1946 foi definido como um objetivo, como um ideal de saúde. Na verdade, a gente vê que na nossa sociedade, aquele ideal de saúde se tornou num ideal de felicidade. Vamos tentar entender isso. Se nós formos pegar o conceito da OMS a respeito de saúde, quando ele diz que é um pleno, um completo estado de bem-estar físico, mental e social, nós vemos que na nossa sociedade nós ampliamos essa ideia para o seguinte. Primeiro, o que nós entendemos por bem-estar físico? Não é simplesmente não ter doenças ou dores. Muito mais do que isso, nós entendemos que é estarmos magros, temos um corpo atlético, nós não temos mais rugas, não temos defeitos. Então nós vemos que nessas últimas décadas, o grande aumento da busca por um corpo perfeito, grande aumento de busca por cirurgias e tratamentos estéticos, porque simplesmente esse ideal de bem-estar físico se tornou a ideia de ter um corpo perfeito, não apenas sem doenças, mas em perfeito estado físico, belo, estético, saudável, atlético. Além disso, a nossa sociedade entendeu que ter um completo estado mental é muito mais do que você estar com a sua mente saudável, mas sim a ideia de que nós temos que ter sempre muitas emoções positivas, é a ideia do prazer. Eu tenho que ter muita alegria, eu tenho que ter muita paz, eu tenho que ter muito bom humor, muito estar emocional completo e principalmente não ter mais emoções negativas. Hoje o homem luta para não ter mais tristeza, não ter desânimo, não ter preocupação. Então ser feliz não é simplesmente você ter uma boa saúde emocional, não significa apenas você ter equilíbrio, mas também significa você estar cheio de boas emoções e estar isento de qualquer emoção negativa. E também, na verdade, a nossa sociedade entende que um completo estado social não simplesmente apenas ter boas relações, ter uma boa família, ter um bom trabalho, mas muito mais do que isso, é a necessidade de você ter prosperidade, ter muito lazer e estar repleto de amigos. Se você for olhar hoje, como as pessoas buscam a questão financeira. Eu tenho que ter uma bela casa, um belo carro, eu tenho que ter bastante dinheiro no banco, ter segurança para minha aposentadoria, eu tenho que ter bastante lazer. A gente vê aí quanto aumentou o mercado do turismo. Precisamos sempre estar viajando, precisamos sempre estar passeando, precisamos sempre estar num parque, numa piscina, numa viagem com amigos, jantares. Isto é felicidade. Eu tenho que ter as minhas redes sociais repletas de amigos. A gente vê hoje como adolescentes e jovens e até mesmo adultos
adoecem e se deprimem quando postam ali alguma coisa no seu Instagram, no seu Facebook e poucas pessoas curtem. Eles ficam esperando, porque isso é sinal de que a pessoa é popular, de que a pessoa tem muitos amigos, de que ela é benquista, que ela é amada. E se isso acontece, então eu sou feliz. Vejam como o nosso conceito de felicidade mudou com o passar dos anos. Não importa apenas mais eu ter boa saúde, importa sim eu ser feliz. Estar com meu físico completamente saudável, sarado, sem rugas, completamente estético. Eu tenho que estar sempre com ótimas emoções, ótimo astral, feliz. Eu não posso ter tristezas, eu não posso ter decepções, eu não posso ter preocupações ou qualquer tipo de ansiedade. Eu sempre tenho que estar repleto de amigos, quer seja socialmente, quer seja em termos de internet. Eu tenho que ter uma grande prosperidade financeira. Se eu tenho tudo isso, então eu sou feliz. Mas o que a pandemia nos mostrou? É interessante que a pandemia, esse período que nós passamos de isolamento, justamente mexeu com esses três aspectos daquilo que nós entendemos ser felicidade. Na pandemia, faltou um perfeito estado de bem-estar físico. Nós vimos tantas pessoas adoecendo, tantas pessoas falecendo, quer seja no mundo, quer sejam pessoas próximas a nós. Muitas pessoas já não podiam mais ir para a academia, não podiam fazer seus tratamentos estéticos. Nós vimos na questão da saúde mental, do bem-estar mental. Na pandemia, nós vimos a solidão chegando. Quantas pessoas sozinhas nas suas casas, nos seus apartamentos, isoladas, não podendo ter contato com familiares, com amigos. Quanto nós ouvimos ali na rede social as pessoas dizendo como me faz falta um abraço, como me faz falta estar perto das pessoas. Nós vimos o aumento dos medos. Medos nas crianças, medos nos adultos, medos de ficar doente, medo de contato com outras pessoas. Nós vimos o aumento das preocupações financeiras, o desemprego, a dívida, não poder pagar os seus financiamentos, as suas necessidades, muitas pessoas até passando necessidade de comida. Nós vimos o excesso de trabalho na internet, online. Vimos crianças e adolescentes ficando estressados com os seus estudos pela internet ou até a falta daqueles que não tinham acesso às mídias sociais. Nós vimos ali o completo isolamento de amigos, falta de acesso a shopping, a passeios, a viagens, a festas. Puxa, quanta coisa nos foi tirada durante esta pandemia. E muitas pessoas então chegaram a este completo estado de infelicidade. Por quê? Porque tudo aquilo que ela entende como felicidade, como segurança, foi tirado durante essa pandemia. Então, para muitas pessoas se instalou a angústia, a ansiedade, a depressão, o aumento da violência dentro de casa, o aumento de problemas emocionais e até, infelizmente, o aumento de suicídio. Mas por que a nossa sociedade chegou a esse ponto? Porque, infelizmente, tantas pessoas acabaram associando a felicidade com esse tipo de bem-estar, um bem-estar circunstancial, um bem-estar material. Se nós formos olhar, gosto muito daquilo que a Bíblia fala, ali em Mateus capítulo 7, quando Jesus fala a respeito de duas pessoas que construíram as suas casas.
Aqueles que conhecem essa parábola sabem que Jesus disse a respeito de dois homens. Um deles construiu a sua casa em cima da areia. Era mais fácil, era mais rápido. Ele não pensou nas consequências. E o outro homem construiu a sua casa em cima de um alicerce firme, de uma rocha. Se você pode ver nesta imagem, você pode ver uma casa que infelizmente também foi construída muito perto da areia. Quando vieram as marés, quando veio a onda forte, o que aconteceu com ela? Essa casa desabou, não tinha estrutura, não tinha firmeza. E é isso que nós vemos hoje na nossa sociedade. Nós vemos um alicerce, pessoas firmadas, colocando a sua esperança, colocando a sua felicidade em circunstâncias que mudam, em relacionamentos instáveis, em prazeres momentâneos. E quando essas coisas mudam, faltam, como aconteceu nessa época de pandemia, a vida de muitas pessoas, elas acabam ruindo. Mas sempre foi assim? Eu creio que não. Se nós pudermos observar a história do mundo, a história que nós vivemos, nós podemos voltar um pouquinho lá atrás, né, em torno ali antes de 1500, quando nós temos ainda a época da Idade Medieval. Nós vemos que a sociedade daquela época era uma sociedade firmada num conceito, numa ideologia teocêntrica. O que é isso? Toda a sociedade ela é firmada em Deus, Deus como centro da sua vida. Naquela época, tudo o que acontecia era em torno daquilo que as pessoas criam, que estava escrito na Bíblia, no seu relacionamento com Deus. Mas nós sabemos que as épocas foram mudando. Na época ali da Idade Moderna, quando começa o renascentismo, começa a época em que surgem os experimentos científicos, as descobertas científicas. Nós vemos ali o crescimento da astronomia, o desenvolvimento das descobertas, novas navegações, descobrimentos do novo mundo. As pessoas daquela época começam a perceber que existe um mundo ao redor e que muito do que eles acreditavam serem ações de Deus, milagres, o agir de Deus, as pessoas começam a entender através da ciência que haviam explicações naturais para fenômenos científicos, para doenças, para o que havia ao redor do mundo. E as pessoas começam a parar de olhar a Deus como centro e começam a olhar ao homem como centro da história e como aquele que poderia transformar a vida e a história do mundo. Então as pessoas deixam Deus de lado. Deus existe, mas eu não dependo mais dele. Agora nós dependemos de nós como seres humanos. E nós vemos ali uma grande evolução da parte da ciência e também um grande distanciamento de Deus. Em vez do homem continuar a conciliar aquilo que criam em Deus, aquilo que sabiam que Deus estava fazendo, o homem afasta Deus para então colocar toda a sua força, a sua esperança no homem. Mas nós vemos que há um grande também desenvolvimento da Idade Moderna, ali até 1700, 1800, quando começam outros tipos de evoluções. Começam a surgir tecnologia, começam a surgir a internet, começam a mudar o foco do homem. E o homem começa a parar de olhar apenas, não apenas mais para o homem, não apenas mais para o Deus, mas o homem começa a olhar para si mesmo. E ele já não tem mais apenas as pessoas ao redor como centro, mas a si mesmo.
Então, os valores do homem começam a se alterar. O homem começa a dizer: não, eu não preciso dos outros. E principalmente, eu não preciso de Deus. Nós sabemos que nessa época, a filosofia começa a surgir a teoria de que Deus está morto. Não preciso mais de Deus. Eu sou autossuficiente. Mas quais as consequências disso? Se Deus não existe, se valores absolutos já não existem, se a Bíblia já não é mais um guia para a minha vida, então qual é este guia? Qual é agora o meu padrão para que eu possa seguir? Então nós vemos que nós entramos numa cultura pós-moderna em que os valores do homem foram mudando. Antes haviam valores absolutos, principalmente em se tratando daquilo que as pessoas acreditavam que era a vontade de Deus, aquilo que havia na palavra. E a nossa cultura pós-moderna se tornou uma cultura de valores relativos. Não há mais uma verdade, é a minha verdade e a sua verdade. E necessariamente aquilo que você acredita é aquilo que eu acredito. Se tornou uma cultura do instantâneo. Tudo é para agora. Principalmente com o desenvolvimento das mídias sociais, da tecnologia, da rapidez das respostas. Hoje tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo. Hoje nem mais para cozinhar nós queremos pratos que demorem o dia todo. É mais fácil um macarrão instantâneo, algo que você faça ali em meia hora, rapidamente, porque nós não temos mais tempo. Tudo tem que ser muito rápido. A nossa cultura se tornou uma cultura consumista, uma grande valorização dos bens materiais. É importante aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá alegria. Então há um grande consumismo das coisas que estão ao redor, da aparência física e inclusive das próprias pessoas. Houve, com o avanço da internet, uma perda de fronteiras. Hoje você liga ali a sua internet, instantaneamente você sabe o que está acontecendo no mundo todo. Você não depende mais de uma carta, de um telegrama, de uma notícia que às vezes antigamente levaria dias para chegar. Tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo e hoje não existem mais fronteiras. A globalização, em que hoje os valores do mundo estão todos mesclados. Há uma grande saturação de informações. Tudo se tornou muito descartável. A comida, os pratos, os talheres, tudo aquilo que você vê, e inclusive os relacionamentos, os casamentos, tudo é descartável. Não me dá prazer, não me dá alegria, eu descarto e eu vou consumir outra coisa. Nós temos uma baixa tolerância à frustração, à dor e ao sofrimento. Como a ênfase é o prazer, é a alegria, é a minha felicidade, as pessoas hoje não têm mais tolerância à frustração. Nós vemos isso muito claramente nas nossas crianças. Crianças que querem um brinquedo, querem algo e você diz não, elas se frustram, elas se irritam, elas se jogam no chão. Por quê? Porque não suportam dizerem não para ela. Hoje nós não temos mais resistência a sofrimento, uma doença. Queremos uma resposta rápida, queremos uma solução rápida, queremos uma cura rápida. Não podemos mais sofrer, não podemos mais sentir dor. Nós vivemos hoje numa cultura hedonista. O objetivo final é ter prazer e ter felicidade. E o grande problema não é apenas querer ter prazer, todos nós queremos. Nós não somos masoquistas, nós não queremos ter alegria na dor, não é isso. O problema é que hoje ser feliz se tornou uma obrigação. E se você não alcança isso, você se sente culpado.
Imagina uma pessoa que entra de férias e ela diz: eu vou passar minhas férias em casa. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que viajar, eu tenho que sair, eu tenho que fazer tantas coisas porque eu tenho que ser feliz. Eu tenho que sentir prazer. Chegam os finais de semana, eu tenho que sair, eu tenho que viajar, eu tenho que ir para um parque, eu tenho que sair com a minha família, porque eu tenho obrigação de ser feliz. E nós vemos isso muito claramente nas mídias sociais. Quais são as postagens que as pessoas colocam no seu Instagram, no seu Facebook ou qualquer outra mídia social? São sorrisos, são alegrias. Por quê? Porque nós temos que provar para as pessoas que nós somos felizes. Isso se tornou, infelizmente, uma obrigação. Então, como nós estamos numa época em que nós não temos mais padrões, a minha verdade, a sua verdade, é isso que importa. Então, qual se tornou o guia para as decisões? Qual se tornou o guia para nós direcionarmos a nossa vida? Se tornou os sentimentos. Hoje o que você mais escuta é o quê? Siga o seu coração. Você tem que tomar uma decisão. O que o seu coração diz a respeito disso? Siga o seu coração. Esse é o padrão que nós temos na nossa sociedade. Muitas vezes até os dados, as informações dizem que aquilo que você vai decidir não vai dar certo, não é um bom caminho. Mas o seu coração, as pessoas dizem, a minha intuição está dizendo que eu devo fazer isso. Por quê? Porque não existem mais padrões, não existem mais absolutos. E aí, então, nós vemos que o objetivo, então, da sociedade, das mídias, em todos os lugares, se tornou fazer as pessoas se sentirem psicologicamente bem, satisfeitas consigo mesmo. Elas precisam, primeiramente, de bem-estar e depois da verdade. Então, por isso que nós vemos um grande crescimento do mercado de autoajuda, do mercado do bem-estar, das terapias e tantas coisas. Por quê? Porque as pessoas precisam ser felizes, as pessoas precisam se sentir bem, não terem frustrações, não terem dores, não terem preocupações. E infelizmente nós vemos que na área da teologia, nós vemos que a teologia pós-moderna, a teologia contemporânea, segue este mesmo caminho. Quando nós falamos teologia, nós queremos dizer a respeito do estudo e da interpretação da Bíblia, do seu conteúdo. Nós temos que entender que a Bíblia, como palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é eterna. Mas o que muda é a nossa interpretação a respeito do que ela diz. Porque a interpretação da Bíblia, ela não é neutra, ela é influenciada pela personalidade da pessoa que está interpretando, pela sua cultura, pelos seus valores e por tudo aquilo que a cerca. Então nós vemos que a nossa teologia, aquilo que está sendo pregado em muitos púlpitos, em músicas, na mídia social, é uma teologia não mais voltada para os valores absolutos. Hoje a nossa teologia segue a linha da felicidade como bem-estar, e nós vemos hoje que na nossa teologia os grandes ensinamentos está voltado para fazer com que as pessoas se sintam bem e se sintam felizes. Então, o que é que está sendo pregado hoje? O que a teologia, o que as pregações hoje têm como ênfase? Nós vemos que a centralidade daquilo que está sendo ensinado em muitas igrejas é o homem e o seu bem-estar. Hoje não se fala mais tanto sobre Deus, sobre a centralidade em Deus, na vontade de Deus, na soberania de Deus, mas sim no homem e no seu bem-estar.
Hoje, qual é a pregação que se diz aí? Quantas pregações, se você entrar na internet, em músicas, em tantas pregações, se diz o quê? O homem, nós somos filhos do rei. Você já ouviu essa frase? Por aí, em música, em afirmações, eu sou filho do rei. E o que a pessoa, na verdade, está querendo dizer com isso? Claro, isso não é uma mentira. Nós somos filhos do rei. Deus, ele é o rei soberano. Ele é o dono de todas as coisas. E nós, como filho de Deus, sim, somos filhos do rei. Mas quando hoje a teologia pós-moderna diz isso, o que ela quer dizer? Quer dizer que nós somos filhos mimados de Deus, os queridinhos de Deus, com direitos a muitos privilégios, muitas coisas boas e sem responsabilidades. Hoje a teologia vê Deus não mais como Senhor absoluto e nós como servos, como escravos de Deus, mas sim, Deus se tornou o servo dos homens. Aquele que tem a obrigação de fazer os homens felizes. Hoje, qualquer tipo de sofrimento, dor, doença se tornou maldição. Qualquer problema financeiro é o gafanhoto que veio ali para tomar os seus bens, é o inimigo que está tomando algo que é seu de direito. Então, hoje, a nossa teologia diz que nós temos o direito de, como nós somos filhos do rei, de reivindicar bênçãos de Deus. Nós podemos decretar, nós podemos declarar, nós podemos exigir de Deus como Pai tudo aquilo que se diz é nosso por herança. Não se fala mais hoje em muitos púlpitos sobre pecado. Se tornou hoje pecado uma coisa infeliz. Puxa, isso vai afastar as pessoas. Hoje não se fala mais sobre morte, sobre inferno ou sobre o céu como nosso objetivo final. Eu não estou preocupado lá na frente. Eu quero ser feliz hoje. Amanhã, depois eu penso nisso. Hoje, nossa ênfase nas teologias é o materialismo. Nós vemos muito claramente isso na teologia da prosperidade, busca de bênçãos, crescimento financeiro. E muitas pessoas acabam vendo nisso uma oportunidade de crescimento. Quem não quer ter bênçãos? Quem não quer ser feliz? Quem não quer ser próspero? Todos nós, eu também quero isso. Mas a questão é que ter a ênfase nessas coisas como prioridade em sua vida. E nós vemos muito claramente que essa teologia, a teologia do bem-estar, a teologia da autoajuda, a teologia que declara que você é privilegiado, que você é um filho do rei, que você tem direito a todo tipo de bênçãos, que qualquer tipo de dor e enfermidade é uma maldição que tem que ser tirada da sua vida. Infelizmente, impregnou todo o nosso meio evangélico. Nós vemos isso em músicas, nós vemos isso em pregações, nós vemos isso em postagens pela internet. Quantas postagens que diariamente, quando nós abrimos o nosso WhatsApp, recebemos esse tipo de postagem. Deus pensou em cada detalhe só para te fazer feliz. Poxa, que gostoso, né? Ouvir um bom dia e pensar nisso. É verdade. Hoje vou ter um dia maravilhoso, porque cada detalhe da minha vida foi programado por Deus para me fazer feliz. Será que isso é verdade? Será que no fundo não é isso que nós esperamos ouvir todos os dias para nos sentirmos bem, para nos sentirmos felizes? Agora você pode dizer assim: não, Lelita, isso não acontece comigo. Eu não sou desse jeito.
Olha, eu não acho que Deus é obrigado a me encher de bênçãos, eu não acho que Deus tem que me dar privilégios, olha, eu não acho que a minha vida tá pautada pela teologia da prosperidade, de buscas de bens. Não, isso não tem vem nada comigo. Será? Eu fico pensando como nós, muitas vezes, baseamos a nossa vida cristã nas emoções, no prazer e no meu bem-estar. Vou fazer uma pergunta. Quantas vezes no domingo de manhã você acordou, olhou para a janela, viu aquele sol maravilhoso e pensou assim: ai, hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. Eu acho que eu vou pegar a minha família e vou passear. Vou para a praia, vou para um parque, vou visitar os amigos, vou almoçar com a família. Ou então, ao contrário, você acordou aquele dia de chuva, frio no inverno, né? E você pensou assim: ah, eu acho que hoje eu não estou com vontade de ir na igreja, eu vou ficar na cama dormindo até mais tarde. Ou talvez, quantas vezes você pensou assim: ah, eu preciso ler a Bíblia. Ah, mas hoje eu não estou com vontade. Eu sei que eu preciso orar. Ah, mas hoje eu não estou com vontade, eu não estou com tempo. No dia que eu tiver vontade, na hora que eu tiver vontade, então eu vou fazer isso. Quantos de nós, muitas vezes, vão para a igreja e dizem assim: nossa, que culto maravilhoso naquela igreja. Eu me senti tão bem. Que pregação que aquele pastor fez, falando do amor de Deus, quanto Deus me ama, quanto Deus me cuida. Olha, aquilo sim foi uma boa pregação. Que culto maravilhoso. Pregações de autoajuda. Ou então aquele culto com um grande louvorzão em que você levanta as mãos, você adora, você louva, você se emociona e você diz: uau, que culto, né? Aquele sim foi um culto maravilhoso. Ou quantos de nós dizem assim: olha, eu só vou trabalhar para Deus naquilo que eu gosto. Essa coisa de trabalhar com crianças na escola dominical, evangelizar, ter que gastar. Ah, isso eu não gosto de fazer, não. Isso não é a minha praia, isso não é a minha personalidade, isso eu vou deixar para quem gosta. Eu não gosto de fazer isso. O que me dá prazer. Ah, o que me dá prazer é sentar lá no banco e ouvir o pastor. É isso que eu gosto de fazer. Então eu fico em casa, eu oro pelas pessoas. É isso que eu gosto de fazer. E muitas vezes, quantos de nós somos pessoas que infelizmente só ficam firmes na fé, quando são incentivados e o tempo inteiro cuidado por pessoas. Pessoas que o tempo inteiro o seu pastor tem que ficar ligando: meu irmão, você está bem? Está tudo bem com você? Você está firme na fé? Ou pessoas que precisam chegar na igreja e todas as pessoas abraçá-las, dizerem quanto ele é importante, quanto sentiram falta dele. Quantos de nós, meus irmãos, somos assim? Dependemos das nossas emoções para termos firmeza na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. E nós sabemos que isso não era desse jeito. Talvez muitos de vocês já ouviram de pais e de avós dizendo: na minha época, todos os domingos de manhãs, eu sabia que o meu destino era a igreja. Eu fui assim também, lembro de criança, de adolescente, na minha família não havia negociação. Para você ficar um domingo cedo em casa, você tinha que estar muito doente, com febre, deitado. Porque você sabia que a sua prioridade era estar na igreja, servindo ao Senhor, ouvindo da palavra em comunhão. Não havia aquela questão de: ah, eu estou com vontade de fazer culto doméstico. Ah, hoje eu não estou com vontade de orar. Nós sabíamos que dependíamos disso para estarmos firmes, para estarmos crescendo na nossa vida cristã. Mas infelizmente a nossa geração já não é mais assim. A nossa geração é uma geração que depende das emoções para estarem firmes na sua fé, para estarem firmes com Deus. E qual é o resultado disso? É que quando na vida desses crentes chega uma doença, chega a falta de dinheiro, o desemprego, a dor, a morte, o sofrimento,
em vez dessas pessoas estarem alicerçadas e firmes na sua fé. São pessoas que se revoltam, murmuram, se afastam de Deus e, infelizmente, quantas perdem a sua fé? São pessoas em que sua vida foi construída sobre areia. Nós pensamos que só as pessoas do mundo estão firmadas ali, a sua fé, nas coisas que passam, só em relacionamentos estáveis. Mas quantos de nós, como crentes que nos declaramos filhos de Deus, temos uma fé construída sobre a areia? Mas qual é o conceito bíblico de felicidade? Será que tudo isso que nós vimos é o que a Bíblia diz que é uma pessoa feliz? Com certeza não. Deus sim está preocupado com a nossa felicidade. Quando nós ouvimos essa afirmação, Deus quer te fazer feliz, isso é uma verdade. Deus quer te fazer feliz. Mas não no conceito em que nós acabamos de ver, baseado em circunstâncias, baseado em pessoas, baseado em prosperidade, nada disso. A Bíblia fala sobre a felicidade. Eu gostaria de mostrar alguns textos para vocês, entre muitos outros que falam sobre felicidade. A primeira coisa que eu gostaria de enfatizar para vocês é que a Bíblia mostra que feliz é quem constrói a sua vida sobre um alicerce sólido, que é Deus, e não as circunstâncias ou as pessoas. Vejam que interessante, o salmista ali no Salmo 128:1, ele diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Feliz é quem teme ao Senhor. O que mais? Salmo 40, verso 4 diz: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Novamente, como é feliz quem põe a sua confiança, quem alicerça a sua vida, quem a sua rocha é Deus e não as pessoas. Não confia, não deposita a sua confiança nas pessoas que estão ao seu redor, quer seja um relacionamento, marido, filhos, igreja, o seu alicerce é Deus. Mas Provérbios 28:14 diz: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Vejam aqui a palavra constante. O homem que deposita sua vida firmado em Deus. O temor ao Senhor, a confiança que ele tem em quem Deus é, ele depende disso toda a sua vida. Mas para isso é necessário conhecer a Deus. Não basta apenas ter Deus como alguém distante que você ouve falar ali na igreja ou nas mídias sociais. É necessário conhecer a Deus. Isso é muito interessante quando Jó, nós lemos do livro de Jó, ele passa por todas as circunstâncias. E ele diz ali no último capítulo, né, que antes ele ouvia, ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os seus olhos veem a Deus. Ele, quando passou pelas suas dores, ele não se revoltou, ele não murmurou, pelo contrário, aquilo só firmou toda a confiança que ele tinha em Deus. Mas o que mais a Bíblia diz? Quem é uma pessoa feliz? A Bíblia diz que feliz é quem tem a sua vida transformada e os seus pecados perdoados. Ali, Salmo 32, verso 1 e 2 diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. O conceito da Bíblia a respeito de felicidade é a nossa vida espiritual. Ter os nossos pecados perdoados, a nossa culpa, a
paz que excede todo o entendimento. Não é uma paz momentânea porque você ganhou dinheiro ou porque você fez uma viagem. É uma paz que a Bíblia diz que vai além das circunstâncias. Porque é uma paz firmada naquela consciência limpa de ter os seus pecados perdoados através da cruz de Cristo. Isso não tem preço. Isso não é momentâneo, isso não é circunstancial. O que mais a Bíblia diz que é felicidade? A Bíblia diz que feliz é quem não depende das bênçãos de Deus e da prosperidade para sentir alegria. Isso é um grande problema hoje de boa parte daqueles que se dizem cristãos. São firmes enquanto Deus o abençoa. São alegres enquanto a sua vida está bem, enquanto sua família está com saúde, enquanto o seu bolso tem dinheiro, enquanto tem um bom trabalho, enquanto você tem facilidades. Mas no momento em que a luta chega, no momento que as dificuldades chegam, essa paz vai embora, essa alegria vai embora. Vem, como eu disse, a murmuração, vem a revolta. Mas veja que texto interessante, aquilo que Abacuque diz no capítulo 3, versos 17 a 19, um texto muito conhecido. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os de servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Veja que interessante Abacuque fazendo essa declaração. Ele diz, mesmo que Abacuque, ele não está ignorando o que está passando ao redor dele. Ele estava passando uma época em que o povo de Israel estava em plena corrupção. O povo havia abandonado ali toda a adoração a Deus. E Deus já havia prometido que viria a Babilônia, o povo babilônico, para tomar aquele povo como escravos. E é interessante que Abacuque, olhando para aquela situação, olhando para o seu povo, ele diz assim, mesmo que tudo seja destruído, não haja alimento, não haja gado, não haja recursos, tudo vai ser destruído. Apesar disso, mesmo assim, eu vou me alegrar. Não estou olhando para as circunstâncias. Eu estou olhando para Deus. Eu estou olhando para quem Deus é. Ele diz que Deus é a minha salvação. Deus é a minha força, é aquele que me sustenta. Será que essa é a afirmação que você tem feito diante das suas lutas? Quando você passa por dificuldades, você se abala, você se estressa, você fica ansioso, você se deprime, você se desespera, murmura, reclama, se revolta, ou você, apesar das suas circunstâncias, você olha para Deus, foca em Deus e diz como Abacuque, apesar de tudo isso, eu me alegro em Deus, porque a minha base não são as circunstâncias, minha base não são as pessoas, o meu alicerce não é algo que vai mudar do dia para a noite. O meu alicerce é Deus e quem Ele é. Mas aqui nós também vemos, muito interessante, que a Bíblia diz que feliz é quem sabe que este mundo é passageiro e que tem a sua esperança na eternidade. O homem atual busca sua felicidade no hoje, na prosperidade, no bem-estar, nos relacionamentos, no seu prazer, no seu lazer, no seu bem-estar. Mas a Bíblia diz muito claramente
que essa vida é passageira. A Bíblia nos chama de forasteiros, passageiros. É algo que vai acabar. Aquele que é feliz é capaz de ter essa esperança. Vejam o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, versos 16 a 18. Ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo era um homem que eu defino dessa forma: ele tinha os pés na terra e os olhos no céu. Ele era ciente de toda a realidade. Era um homem que passava por muitas lutas, muitos sofrimentos. Nós vemos em outro texto a descrição de tudo aquilo que ele passou em nome do Evangelho, de todas as perseguições, de morte. E esse homem, apesar de todas as circunstâncias difíceis, ele diz que apesar do meu físico estar se debilitando, estar se estragando, com tudo aquilo que eu tenho passado, interiormente, o meu coração, o meu espírito, cada dia mais está se renovando. Por quê? Porque os olhos dele estavam fixos, não no que era transitório, mas daquilo que é eterno. Vejam o foco de Paulo. Por que Paulo aguentou passar por tudo aquilo? Por que ele passou por tantas dores? Por que ele passou tanto sofrimento? E por que ele foi capaz de escrever uma carta como Filipenses, em que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor? Por que ele foi capaz de fazer isso, mesmo estando numa prisão? Porque os olhos dele estavam fixos naquilo que era eterno. Seus pés estavam na terra, mas os seus olhos estavam no céu. Então, nós vemos que, com tudo isso, qual deve ser, então, o nosso alicerce? Onde nós devemos construir a nossa casa? Então, eu quero terminar dizendo que a nossa vida não deve estar construída em cima de sentimentos, mas de convicções. Jeremias, no capítulo 7, 9, diz que o nosso coração é enganoso. Os nossos sentimentos são enganosos. Se eu vou adorar a Deus, se eu vou servir a Deus, se eu vou buscar a Deus através dos meus sentimentos, a minha vida não vai prosperar. Eu não vou encontrar verdadeira felicidade. Mas a minha vida tem que estar baseada em convicções. Eu creio, eu sirvo, eu sei em quem tenho crido, diz Paulo. Você tem baseado a sua vida em convicções? O nosso foco tem que estar no lugar certo, não nas circunstâncias, mas em Deus. Assim como Paulo, fixando os nossos olhos naquilo que é eterno. E por último, a renovação do nosso ânimo deve ser nas coisas eternas e não nas circunstâncias passageiras. Você se alegra a pensar na eternidade? Você se alegra em pensar em aquilo tudo que Deus está construindo para você? Qual tem sido a sua alegria? Eu coloquei essa foto desta casa. A história diz que essa casa possui mais de 100 anos. Uma casa que foi construída na beira da água, mas em cima de uma grande rocha. Uma casa que se passaram 100 anos e ela não se alterou. Por quê? Porque ela tem um alicerce firme. E esta deve ser a nossa esperança. Então eu gostaria de que você pensasse sobre isso. Qual tem sido a sua felicidade? Hoje, então, quando nós falamos sobre saúde emocional, sobre felicidade, nós devemos entender que a nossa felicidade, o nosso bem-estar,
tem que estar firmados em Deus. E o meu desejo a você, meu irmão, a pessoa que está assistindo esse vídeo, é que você tenha a sua vida com um alicerce certo. Porque no dia em que chegar a luta, que chegar a provação, se ela já não chegou, porque todos nós, em determinados momentos, vamos sofrer, vamos passar por decepções, vamos passar por tristezas, vamos passar por fraquezas. Se a sua vida não tem um grande alicerce, ela pode desmoronar. E o meu desejo é que você encontre em Deus, na sua palavra, toda a força para passar por todas essas situações. Que Deus te abençoe.